Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Nutricionista de Autoridade. Meu nome é Ana Paula Arruda, sou nutricionista, mentora e empresária fundadora da Clínica Camélia. E hoje nós iremos abordar temas relacionados ao emagrecimento, saúde da mulher e reposição hormonal. Temos uma convidada muito especial, que é a doutora Thalita, médica nutróloga, que irá compartilhar conosco sobre a sua experiência nesses assuntos. Seja muito bem-vinda, doutora Thalita. Obrigada, Ana. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui para falar com você e com os nossos seguidores, né? E as pessoas que vão assistir esse podcast sobre o que eu mais amo fazer na vida, né? Que é trabalhar com emagrecimento, com mulheres lindas e maravilhosas, né? Que buscam aí saúde associada a emagrecimento. Obrigada. Olha, para a gente iniciar esse bate-papo, doutora Thalita, eu gostaria de iniciar falando sobre a diferença do nutricionista e o nutrólogo, né? A nutricionista, para quem não sabe, é graduado em nutrição, especialista em planos alimentares personalizados, levando em consideração hábitos, necessidades individuais, rotina do paciente. Pode prescrever suplementos fitoterápicos, mas não pode prescrever aí hormônios e nem medicamentos. Isso. Vou abrir aqui. O profissional da nutrologia já é um profissional formado em medicina com especialização em nutrologia, que pode ser desde uma residência até mesmo uma pós-graduação. Eu sou pós-graduada pela Associação Brasileira de Nutrologia e tenho outros cursos também que abordam reposição hormonal, lipedema, trabalho também com soroterapia, injetáveis. Então, nós médicos podemos prescrever medicamentos, né? Os injetáveis, toda a reposição hormonal e também podemos fazer planos nutricionais. Porém, eu, Thalita, amo um trabalho em equipe. Eu gosto de trabalhar sempre com um nutricionista ou uma nutricionista, porque eu valorizo muito o trabalho de vocês. Acho que vocês enfrentaram 5 anos, né, Ana? Sim, 5 anos. Somente para poder estudar, né, a cada um, o que prescrever nutricionalmente falando para cada um. Então, eu não prescrevo dieta e amo trabalhar com um profissional da nutrição. Faz toda a diferença, né? Esse atendimento multiprofissional, o paciente ele tem melhores resultados. Porque com o nutricionista, ele vai ter um plano alimentar de acordo com a rotina dele. Eu gosto de falar que não é a dieta que entra na rotina do paciente. Não é o paciente que entra na dieta, e sim a dieta que entra na rotina dele. Que entra na rotina do paciente, isso mesmo. E falando em soroterapia, doutora Thalita, tem pessoas que acham que realmente funciona ou que é mais marketing. Qual que é a sua visão em relação a isso, né? A sua experiência? Eu sou um pouco cética com relação à palavra soroterapia. Eu gosto mesmo de abordar a palavra injetáveis. A diferença básica da soroterapia, dos injetáveis para as medicações usualmente usadas por via oral, é justamente a via, né? E qual é a diferença? E por que realmente a soroterapia funciona? Porque é uma via mais rápida, né? Mais eficiente. Mas não é todo mundo que precisa de soroterapia, que precisa de medicamentos injetáveis. Existem os pacientes que são designados para essa via, né? Normalmente são os pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, aqueles pacientes que já fizeram o uso, né, oral da medicação e não tiveram uma boa absorção. Pacientes que às vezes têm problemas com absorção, principalmente a nível intestinal. Então, esses pacientes são os pacientes que nós elegemos para fazer a soroterapia. Não é simplesmente o paciente querer. Sim. Né? Existem alguns problemas, por exemplo, na absorção de vitamina D. Às vezes as pessoas começam a usar a vitamina D por conta própria e esquecem que vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela é solúvel somente em gordura. E aí acham que não estão absorvendo, mas estão tomando em jejum, com água. Então, de fato, não vai absorver. E nesses pacientes, eles optam pelo uso injetável da vitamina D, sendo que às vezes poderia somente trocar o momento do uso, né? Sim. Então, assim, a soroterapia e os injetáveis, como eu gosto de dizer, quando bem indicada, ela realmente é mais eficiente do que a medicação por via oral. Com certeza. E assim, até na minha prática clínica, né? Eu vejo ali
vitamina B12, vitamina D em deficiência, que por mais que a gente prescreve ali via oral, não sobe, né? Não Então, sobe. nesses casos, Isso. que seria... Especialmente as vitaminas do grupo B, principalmente a vitamina B12, ela não é muito bem absorvida pelos pacientes que têm gastrite, né? Por quê? Porque no estômago é produzido uma substância chamada fator intrínseco. E esse fator intrínseco, eu gosto de brincar no consultório, que é como se fosse uma dama de companhia para a vitamina B12. Então, é como se ela pegasse na mãozinha ali da vitamina B12 e a levasse até o intestino para ela ser absorvida. E, normalmente, pacientes que têm gastrite ou algum outro problema estomacal, eles diminuem muito a produção de fator intrínseco ou não produzem. E aí, realmente, o uso por via oral da vitamina B12 não vai ser eficiente. Nesse caso, é melhor realmente que seja feita por via intramuscular. Então, tudo é bem individualizado, né? Não Sim, tem como. sempre. Não tem, às vezes, para algum é indicada a soroterapia, para outros não dá para generalizar, né? Isso, tem que ser individualizado. Sobre as canetas emagrecedoras, eu todo dia, pelo menos de 3 pacientes, eu recebo: doutora, posso tomar Monjaro? E aí? Nós éramos muito órfãos, né? De medicamentos extremamente eficientes para emagrecimento. E numa sociedade em que mais de 50% da população encontra-se obesa, né? E eu não digo a sociedade brasileira somente, não. Estou dizendo a nível mundial. Né? Nós temos uma população muito extensa com a doença obesidade, que é uma doença muito estigmatizada, muito subestimada, né? E as canetas emagrecedoras, elas vieram com mais eficiência para esse tratamento. É óbvio que não estão sendo tão bem utilizadas quanto elas precisam ser. Porque existem pacientes que não têm a indicação e, de fato, estão usando a rodo. Por conta né? própria. Por conta própria. E aí Isso. acaba que a dosagem é totalmente errada, Isso. onde tem muitas complicações, né? Sim, existem complicações a níveis gastrointestinais, tem pacientes que vão parar na emergência, né? O marido de um paciente meu foi parar no hospital mesmo, porque ele Isso. tomou de uma vez tudo. Isso. Então, assim, Então, é um medicamento que deve sim ser prescrito para o paciente obeso, para aquele paciente que tem complicações relacionadas à obesidade, como esteatose hepática, hipertrigliceridemia, né? Mas também existem algumas contraindicações que nós devemos ficar atentos. Paciente com pancreatite, paciente com carcinoma de tireoide, esses pacientes não podem usar. Eu, particularmente, não uso em gestantes e não uso em lactantes. Tá? Então, para mim, é uma contraindicação absoluta. E para quem que a gente prescreve? De fato, para o paciente obeso, para o paciente com sobrepeso, com complicações desse sobrepeso. E, realmente, o resultado é infinitamente melhor do que as drogas usuais que nós tínhamos. Né? Não que eu seja defensora do uso das canetas emagrecedoras, mas nós precisávamos, né, de medicamentos mais eficientes e mais atuais em obesidade. E eles vieram para mudar, sim. Existe uma máxima aí de que a cirurgia bariátrica vai acabar. E eu duvido muito, porque não é a medicação, é o paciente. Né? Tem paciente que ele tem até o acesso às canetas emagrecedoras, mas se você não fizer uma limitação, uma barreira, como eu posso dizer, concreta, esse paciente ele não vai conseguir emagrecer. quando parar... Quando parar, ele vai recidivar. Então, o paciente obeso, ele é um paciente multifatorial. É um paciente que você tem que abordar de maneira global. Porque não é só a estética ou não é só o peso da balança. É a mente. Né? Nós precisamos tratar também esse paciente, a mente desse paciente. A gente precisa mostrar para ele que muito do que acontece, o motivo pelo qual ele ganha peso, não está só na comida. É a maneira dele olhar para a comida, são as emoções dele que ele olha para a comida e por um pequeno espaço de tempo ele se sente confortável. Então, é um paciente global que a gente tem que abordar de maneira multiprofissional. Concordo super, porque a obesidade realmente traz consigo muitas doenças, né? A síndrome metabólica no geral. Eu mesma atendi um paciente que fez a cirurgia bariátrica, teve o reganho de peso e agora iniciou com as canetinhas emagrecedoras, o Monjaro. E ele falou: Ana, se eu tivesse conhecido antes, eu não teria feito a cirurgia. Mas agora ele mudou a mente, ele começou a fazer atividade física, mudou totalmente a alimentação, porque realmente, né, a gente precisa aprender a ter uma boa relação
com o alimento, porque senão o emagrecimento vai ficar sempre em efeito sanfona, né, doutora? Com certeza. Nós não podemos negligenciar a cronicidade da obesidade. A obesidade é uma doença crônica e ela tem que ser encarada como uma doença crônica, de fato. Por exemplo, o paciente hipertenso, ele usa medicação para hipertensão. Todos os dias, uma vez ao dia ou 2 vezes, ou um medicamento, ou uma associação de vários, ele está sempre utilizando. Se hipertensão é uma doença crônica e você usa medicamentos diariamente, por que a obesidade você vai ali, faz um tratamento de 3, 4 meses, perde peso e depois você esquece? Não, também é uma doença crônica. E se existe um tratamento de ataque, também existe um tratamento de manutenção. E essa manutenção é o que eu falo para os meus pacientes todo santo dia. É o que você faz diariamente que vai mudar o cenário do que você vive. Então, a atividade física diária é importante. A consciência alimentar que o nutricionista trabalha com esse paciente é de extrema importância. Aliás, para mim, é 70% do tratamento de manutenção. E também, se for necessário, manter o uso da medicação. Thalita, tem que ser as canetas emagrecedoras, porque o custo é extremamente elevado. Não tem que ser as canetas emagrecedoras. E nós vamos estudar sempre o que esse paciente vai manter. E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que o metabolismo adapta. Né? Se hoje a caneta emagrecedora para ele foi algo que gerou uma perda de peso muito grande, talvez daqui 2 ou 3 meses ou lá na manutenção não será mais. Então, esse paciente ele tem que ser acompanhado, pelo menos trimestralmente ou semestralmente, depois da fase de manutenção, para que a gente perceba que esse controle do peso, ele vai acontecer e o paciente não vai recidivar. Sim. E eu atendo muitas mulheres, doutora Thalita, que ficam nessa onda do chip da beleza, achando que é indicado para todas as mulheres. Para quem é indicado o chip, qual que é o efeito que ele tem no corpo da mulher? Bom, eu não gosto também, assim como eu não gosto da palavra soroterapia. É muito generalizado, né? Isso. Chip da beleza. Eu também não trabalho com chip, né? Eu trabalho com implantes hormonais. O implante hormonal que foi atribuído a ele o nome chip da beleza é o implante de gestrinona. Gestrinona é um progestágeno, né, que tem efeito androgênico, um efeito semelhante à testosterona na mulher. Então, ele aumenta um pouco o consumo de gordura e ele aumenta a produção e a transformação dessa gordura em massa muscular. E por isso é a ele atribuído a palavra chip da beleza. Essa melhora da estética, Isso. né? Mas, na verdade, é um efeito colateral. A gestrinona, ela inicialmente é indicada para pacientes que têm endometriose ou que têm dismenorreia grave. O que é dismenorreia grave? Uma TPM grave. Aquela TPM que a paciente literalmente adoece no período pré-menstrual. Então, essas são as 2 aplicabilidades on-label, ou seja, de bula, né? Dessa substância que nós trabalhamos tanto em implantes hormonais, que a diferença das outras vias é a boa adesão, né? Você não ter que ficar aplicando ou usando diariamente. Mas também existem outras vias que nós sempre usamos, né? A via vaginal, a via oral, com muito cuidado. Então, está sendo atribuído essas coisas, esses efeitos, né, mirabolantes aí, a gestrinona, não só por conta do implante, mas também por conta das outras vias, porque nós sempre usamos. Mas é um hormônio, quando bem indicado, muito bom, que realmente dá qualidade de vida para essas pessoas que têm a indicação. Agora, o uso off-label dele, o único uso off-label que eu conheço, que ainda não é de bula, é na predominância estrogênica, né? Tem mulheres que têm um padrão de aumento de produção exagerado de estradiol em detrimento do mesmo aumento da progesterona, por exemplo. Então, nessas mulheres off-label, nós podemos usar a gestrinona como uma terapêutica apropriada, que pode ser via vaginal, oral e o implante hormonal. E também tudo é questão de dose, né? Existe uma regra, um cálculo que nós fazemos, né? Que a gente coloca lá pelo peso, né? Pelas indicações, pelo exame da paciente. E muitas vezes tudo isso que eu falei é desrespeitado, gerando todos os problemas que o chip da beleza vem gerando
que chegou a culminar na E esse é um dos na motivos produção. que eu admiro o seu trabalho, doutora Thalita, porque acaba que muitos profissionais aí estão passando chip da beleza para todo mundo, Monjaro para quem precisa perder 2 quilos de gordura. Então, assim, a gente realmente precisa enaltecer o profissional que trabalha corretamente, né? Porque tem É. muitos aí que é complicado, né? Graças a Deus eu tenho honestidade, primeiro comigo e com o meu trabalho, com a minha profissão. Não sei, o meu caminho foi difícil para chegar até aqui. Era um sonho muito grande. E eu valorizo muito a minha profissão, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei para ser médica. E isso me faz ser uma profissional prudente. O problema de hoje em dia é que o valor agregado, né, a tudo isso que nós falamos, aos injetáveis, aos implantes e também às canetas emagrecedoras, ele é alto, né? E existe um ganho, né, exagerado que alguns colegas colocam, que geralmente fazem eles perderem, né, essa questão da honestidade, né, do cuidado, da prudência. E é isso que tem levado à descriminalização do uso de coisas que a gente deveria usar somente com indicação correta. Sim. E continuando aí sobre o chip da beleza, tem efeitos colaterais? Sim, tem muitos efeitos colaterais quando mal Acontecem indicados. também a questão da dosagem, né? Isso. Primeira coisa, eu nunca implanto um paciente de cara. Quem é meu paciente e vai ouvir esse podcast sabe do que eu estou falando. Primeiro, eu trabalho a inflamação, eu recebo esse paciente, eu abordo ele tanto numa anamnese completa, eu tenho uma consulta de mais ou menos 1 hora com esse paciente, então eu questiono sobre os hábitos de vida dele, o que ele come, o que ele faz, onde vivem, né? Então, assim, eu abordo esse paciente de uma forma completa, o recebo num segundo momento para associar essa história clínica aos exames laboratoriais e eu junto tudo isso e vejo o que é necessário para aquele paciente. Eu nunca implantei um paciente de cara. Eu sempre trabalhei inflamação, melhora da composição corporal, porque nós temos que entender que não só a gestrinona, mas os implantes de testosterona também são implantes anabólicos. O que é isso? Eles querem construir alguma coisa. Sim. Né? Ou eles vão construir músculo, se você estimular para a construção de músculo, ou eles vão aumentar a deposição de gordura. Se você não der o estímulo adequado, eles vão aumentar a produção de gordura. Então, quando o paciente chega e ele está muito inflamado, acima do peso, eu trabalho primeiro o emagrecimento, melhora dos níveis de inflamação. O paciente que não precisa emagrecer, eu melhoro também a inflamação, melhoro tanto os sinais de inflamação como os dados laboratoriais de inflamação que eu encontro nesse exame e, posteriormente, eu implanto. Sim. Porque aí esse paciente, ele já tem uma consciência alimentar, ele já tem uma rotina diária de atividade física, ele já tem a noção do que ele pode, do que não. Então, esse paciente, ele está apto a implantar. E aí eu implanto. E é sucesso. Eu vejo muitos benefícios, Thalita. Isso. Mulheres, assim, que falam, Ana, eu salvei o meu casamento com implante, né? Minha libido aumentou muito, tenho mais disposição, tanto para minha família, quanto para o trabalho, quanto para a academia. Sim, é infinitamente melhor. E você me questionou sobre os efeitos colaterais. Sim. Quando eu faço esse trabalho, esse paciente normalmente não tem efeito colateral. Então, o paciente vai continuar com a pele bonita, é um paciente que não vai ter oleosidade, não vai ter acne, não vai ter queda de cabelo. E por quê? Porque nós fizemos todo um trabalho para prepará-lo para esse implante. Perfeito. Né? Agora, o paciente que ele implanta de cara, você pode esperar. Se ele não for um paciente... quando que a gente implantaria chegando no consultório? O paciente que já vem preparado. O paciente que eu já avalio, ele não é inflamado, ele é um paciente que já tem um estilo de vida saudável. Já tem um estilo de vida saudável, ou ele vai trocar, ou ele começou usando outra coisa e quer finalizar com o implante, então esse paciente tudo bem. Mas o paciente que vem inflamado, acima do peso, de maneira nenhuma, não implanta. Porque Sim. tem realmente esses efeitos colaterais. E tem efeitos colaterais que também são negligenciados. Por exemplo, implantes de testosterona em homens jovens em idade fértil, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode causar uma infertilidade. Então, tudo é pormenorizado. Isso, eu até queria
fazer essa pergunta. Eu atendi duas mulheres que querem engravidar, porém o marido passou por uso de hormônios e agora não está conseguindo. Isso é reversível, doutora? Em alguns casos, sim. Na maioria, sim. Mas em poucos... Olha a gravidade, né? De Não, procurar não é um bom reversível. profissional. É hormônio, Isso. tem que ter um bom profissional Tem que ter acompanhando. bom profissional. É até uma ressalva que eu quero fazer aqui. Existem muito homens também, a gente está meio que na onda dos implantes capilares, né? E os pacientes de implante capilar, eles usam muito finasterida. E existe uma síndrome chamada síndrome pós-finasterida que gera uma impotência sexual nos homens. Então, muito cuidado ao usar finasterida pós-implante capilar. Ou simplesmente em uso de hormônio, normalmente os médicos prescrevem finasterida, né? Ela tem esse poder de gerar essa síndrome pós-finasterida e o principal efeito é a impotência, que muitas vezes não é reversível. Isso é muito Impotência sério. e infertilidade. E aí Isso é muito acaba sério. com o sonho ali do casal de ter filhos por conta de uma estética ali a curto Isso. prazo, né? Isso. Hormônio, assim como soroterapia e injetáveis, também tem a sua indicação. O mal do século hoje, Ana, que corrobora diretamente na diminuição da produção dos hormônios sexuais, tanto feminino como masculinos, é o estresse. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes: vamos pensar que você está numa mata e você tem o seu lugarzinho ali, mas tem um leão que mora nessa mata. E ele o tempo todo quer te atacar. É como se você tivesse que ficar em alerta o tempo inteiro, porque esse leão pode te atacar. O nosso corpo entende que esse alerta o tempo inteiro, que é o que eu hoje chamo de mal do século, que é o estresse, ele entende que se ele aumentar a produção de hormônios sexuais, ele vai estar aumentando a chance de você se reproduzir. Mas não é só isso, ele vai estar aumentando também a chance de você colocar mais um em risco. Então, o que ele faz? Ele diminui muito a produção dos hormônios sexuais para você ter menos desejo, né, de copular, de transar, enfim, e não se reproduzir. Né? Por isso que hoje tantas pessoas com dificuldade de engravidar, tanto Isso. mulheres quanto homens. Então, quando eu recebo o paciente muito estressado, um paciente com uma sobrecarga de trabalho muito grande ou com muitos problemas, eu tento também envolver o profissional da psicologia ou o psiquiatra para a gente tentar reverter isso, para que esse paciente possa naturalmente aumentar a produção hormonal. Né? E Eu não lembro ter que necessidade de... No início ali, quando eu me formei, eu atendia na mesma clínica, né, da doutora Thalita. E eu tinha uma paciente que eu tentava de tudo fazer com que ela ganhasse massa magra. E aí ela se alimentava, pesava o alimento, treinava, até quando ela passou pela consulta e falou: Ana, descobrimos, era o cortisol elevado. Estava altíssimo. E aí, em acompanhamento, ela conseguiu ganhar massa magra, modulou esse estresse. Como que modula esse estresse, doutora Thalita? Eu sei que essa paciente foi um arraso, e com certeza ela vai assistir a gente aqui. Talvez o estresse seja o maior desafio que eu tenho no consultório, porque não depende só de mim. Né? Eu preciso muito da ajuda do próprio paciente. Quando eu chego a envolver o profissional da psicologia ou da psiquiatria, porque eu já tentei já fiz tudo que eu podia, nutrologicamente falando, e eu não consegui. Mas eu oriento o paciente a organizar as atividades naquele horário em que ele não terá nenhuma interferência, por exemplo. Eu acordo e vou para academia, porque eu sei que se eu deixar para ir à noite, quando eu chego do trabalho, eu não vou conseguir, que eu estou cansada, eu não tenho cabeça para isso. E como eu tenho muita disposição ao acordar, porque graças a Deus meu cortisol é modulado, então é mais fácil para mim treinar de manhã. Né? Então, primeira coisa que eu falo, olha, o meu horário é de manhã, qual que é o seu? Vamos organizar? A gente faz uma tabelinha, ele coloca lá, eu posso tal horário. E ele se compromete aí naqueles horários. A própria mudança do perfil da alimentação também melhora muito essa carga de estresse. Por quê? No nosso intestino tem 90% da produção de serotonina que nós produzimos no corpo. Serotonina é um hormônio do bem-estar, um neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da alegria, da disposição, do ânimo. Então, se você tem uma dieta muito desequilibrada, naturalmente você tem diminuição da produção de serotonina. Então, quando a gente já consegue trabalhar hábito
de atividade física, hábito, até o próprio momento da pessoa, o momento que ela quer ficar tranquila, ler um livro, fazer uma oração, você não gasta meia hora para isso. Quando a gente consegue ajustar isso e ajustar um cardápio alimentar mais limpo, menos inflamatório, com melhora da função intestinal, naturalmente a gente consegue melhorar os níveis de serotonina. E aí o cortisol que estava lá em cima, ele vai diminuindo. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? O intestino é o Não nosso tem segundo cérebro. como. Importantíssimo. Intestino saudável, diminui a ansiedade, diminui depressão, diminui todas essas doenças mentais, né? Com certeza. E aí a gente consegue realmente melhorar esse cortisol. O paciente que não consegue fazer isso, eu tenho que entrar com nutracêuticos. E aí os injetáveis podem ser uma saída, né, uma estratégia, mas eu consigo trabalhar isso muito bem com nutracêuticos por via oral. Então, eu uso muito ashwagandha, rhodiola rósea, melissa. Os chás também são fantásticos para a gente trabalhar melhora do relaxamento, Sim, né, do modulação sono. do sono. Isso. Trabalho também um nutracêutico muito maravilhoso para modular o sono, que é o clock. Gosto demais também. Então, eu tento trabalhar esse paciente como um todo, visando sono, intestino, alimentação e atividade física. Quando ele consegue me oferecer isso, eu consigo trabalhar o cortisol, diminuir o cortisol e ele consegue melhorar os níveis de produção hormonal. Do contrário, é só modulando mesmo, aí eu preciso do psiquiatra, do psicólogo e por aí vai. Já trazendo, eu até lembrei de uma paciente aqui num caso clínico, essa questão do emocional, ela perdeu a mãe e logo, com 32 anos mais ou menos, ela entrou na menopausa precoce, com 32 anos. E teria como reverter isso, dizendo ela que o médico falou que é irreversível e que ela realmente não vai conseguir ser mãe ali, né? É muito individual, né? Tem que acompanhar. É muito individual, tem que acompanhar. Mas tem muitos casos de menopausa precoce hoje em dia? Olha, eu tenho Por conta 9 do anos. estresse? Eu tenho 9 anos de nutrologia. Eu tive 2 casos de menopausa precoce. É óbvio que com o mundo que nós estamos vivendo hoje, isso vai aumentando Se o estresse gradativamente, aumentar, né? vai aumentar, né? Isso. Mas eu recebo pouco. Que bom. Eu recebo bem pouco. Graças Eu fiquei a Deus. desesperada. Eu falei, eu preciso engravidar então, porque a gente nunca sabe, né? Mas cuidando da nossa saúde, tanto mental quanto nossa saúde física, a gente tem uma qualidade de vida aí muito maior, né? Com certeza. Não tem como. Com certeza. Deixa eu ver algumas dúvidas aqui. Eu coloquei a caixinha de perguntas ontem. Sobre lipedema. Como é esse diagnóstico, Thalita? Como que você cuida dessas pacientes com lipedema? Qual é a diferença de uma paciente com lipedema do que uma paciente com obesidade, por exemplo? Essa gordura. Então, o lipedema é uma concentração da gordura nos membros inferiores ou nos membros superiores, né? Tronco também. E muitas vezes o paciente obeso tem o lipedema, mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Existem também as falsas magras, né? Que também pode ter o lipedema, mas é uma condição que pode ou não estar associada à obesidade. É uma condição crônica também, está relacionada aos níveis circulatórios, né? E como que eu conduzo essa paciente? Do mesmo modo da obesidade. Eu consigo trabalhar o lipedema com melhora do perfil inflamatório. Também é uma doença inflamatória, também é uma doença crônica. E especialmente no lipedema, além da gente fazer todo o trabalho nutrológico, da reposição, a gente usa muito antioxidante no lipedema, muito. Eu uso muito, tem um medicamento também, que é o uso off-label, que é a metformina, que também me ajuda muito nesse controle do lipedema e na melhora do aspecto. Mas essa paciente, ela se beneficia muito da melhora dos hábitos de vida. Muito mesmo. E o plus, para mim, do lipedema é quando você associa tudo isso às tecnologias, né? Então, hoje a gente tem milhões de tecnologias aí que a gente pode utilizar no lipedema. Mas as que eu mais gosto é o Morpheus e o Ultraformer MPT. Que aí realmente acelera mais ainda. Quando você fecha com chave de ouro. Né? Aumenta a produção de colágeno. A musculação, ela tem um papel importantíssimo no lipedema. Né? Você aumentar os níveis de massa muscular melhora muito. Aumenta, né,
a taxa metabólica basal, o metabolismo, né? Diminui a Isso, inflamação. diminui a inflamação, aumenta a queima de gordura. Então, é o paciente que eu trabalho puramente inflamação. Eu encho esse paciente de antioxidantes, peço ele para limpar a alimentação o máximo possível, menor carga de açúcar possível. E muitas vezes eu entro também com os injetáveis que ajudam, porque quando eu quero prescrever bastante antioxidante, nem sempre a gente consegue isso por via oral, por conta da quantidade. Sim. Né? Cápsula é um negócio complicado E de tem você... também pacientes bariátricos com lipedema. Com lipedema. O paciente bariátrico, normalmente eu não faço nada oral. É tudo injetável. A gente só trabalha a periodização, né, dessa suplementação. Mas esse paciente, às vezes, a soroterapia ajuda bastante. E é um caso em que eu entro muito. Justamente por conta da quantidade de coisas que eu preciso trabalhar. E sempre associo as tecnologias. Que faz toda a diferença. Faz Tem toda a pacientes com diferença. lipedema que acham que, vou tomar cúrcuma e outro suplemento que já vai melhorar. Não é só um suplemento, é todo o conjunto, né? É um conjunto. É diminuir a inflamação, é tudo isso. Com certeza. Deixa eu ver se tem aqui algumas dúvidas sobre reposição hormonal, doutora Thalita. Só pra gente fechar aqui, eu já vou para outras. Tem riscos a longo prazo? Um exemplo, iniciei reposição hormonal para melhorar a questão estética mesmo, diminuição do percentual de gordura, ganho de massa magra, que hoje em dia eu vejo que é muito comum no consultório. E algumas pacientes ficam com receio. Eu vejo que sobe ali o colesterol. Quando elas veem o exame dela, subiu o colesterol, elas já falam, meu Deus, já vou parar. Tem risco? Como que é essa questão? Para uma mulher atleta que já treina há muito tempo, faz alimentação saudável, como que seria para ela iniciar uma reposição para melhorar essa performance? Bom, primeira coisa, a reposição, o próprio nome já fala, né? A gente vai repor algo que está deficiente. Então, se essa paciente realmente, com todos esses hábitos de vida bons, com alimentação boa, ela está com deficiência hormonal, seja ela feminina ou masculina, na verdade, normalmente essas pacientes nos procuram para fazer reposição de testosterona, né? Ou até mesmo da gestrinona. A gestrinona tem que ter a sua indicação. Mas a testosterona, ela já entra naquele viés que eu te falei do estresse, né? Essa carga. Às vezes, essa própria quantidade de atividade física é o gerador do estresse dessa paciente. Às vezes, é uma paciente que está sempre em overtraining. Então, isso a gente tem que orientar também. Mas, enfim, é uma paciente que tem a necessidade. É uma paciente que tem o famoso desejo sexual hipoativo. Né? É uma paciente que está bem, esteticamente ela está linda, mas ela não tem desejo sexual. Fala, Thalita, o Brad Pitt pode aparecer aqui nu. Isso é muito comum. Que eu não tenho desejo por ele, que sabe pelo meu marido, que eu vejo todo dia. Nessas pacientes, eu tento outras alternativas, mas caso todas elas não derem certo, eu opto pela reposição hormonal, sim. Tem risco? Tem. Então, essa paciente ela tem que ser muito bem orientada e ela tem que ser escolhida. Então, é uma paciente que não pode ter antecedente materno de câncer de mama, por exemplo. É uma paciente que ela não pode ter um antecedente pessoal de displasia mamária, né, que são pequenos nódulos que dão, fibroadenoma. Uma paciente que não pode ter tido nenhum antecedente pessoal de AVC ou infarto. Então, quando você elimina todas as possíveis contraindicações, você se sente mais seguro para prescrever. E tudo também é questão de dose, né? Mulher, ela não tem que usar mais do que... até lá nos cursos que nós fazemos, eles falam que é até 200 miligramas. Cara, eu nunca passei de 100 numa paciente. E olha que, assim, eu tenho muitas pacientes com o perfil que você falou, que não, doutora, põe mais. Não, você vai produzir mais. Sim. Organizamos isso aqui, eu estou te ajudando com a reposição, mas você vai voltar a produzir. Né? A gente tem que ativar esse eixo hipófise e ovário para ele aumentar a produção. Então, eu não passo de 100 miligramas nessas pacientes. Existe quem faz 200? Muitos. Mas eu não quero deixar essa paciente refém do implante. Eu quero que ela volte para o estado normal, estado fisiológico. Sim. Porque não é normal uma pessoa ser implantada pro resto da vida, a não ser que essa mulher esteja na menopausa. Aí é outro assunto, né? Menopausa, realmente há uma falência ovariana
Esse ovário, ele não trabalha mais, ele não produz mais, porque nós mulheres nascemos com ovócitos contados, né? E quando esses ovócitos acabam, que é ali por volta dos 35 para os 40 anos, isso já vai diminuindo. Então, é o momento, de fato, da falência ovariana. Aí, essa mulher, ela precisa manter essa reposição por mais tempo, por muitos anos, né? Tirando isso, não tem. A nossa necessidade é de voltar para o estado fisiológico e não de manter a paciente refém do implante. Entendeu? E tanto que hoje em dia a gente vê, assim, mulheres com 50 anos, super bem esteticamente, né? Percentual de gordura, claro, cuida da alimentação, cuida ali da atividade física, mas também a reposição hormonal traz tanto esse aumento da libido, quanto também esse aumento da energia, né, Thalita? Aumento da libido, aumento da energia, aumento da segurança. Testosterona, para a mulher, eu percebo que todas melhoram a segurança, melhoram a autoestima. São mulheres mais fortes, são mulheres decididas, são mulheres mais felizes, né? Então, isso reflete dentro de casa, no trabalho, na produtividade. E isso é importante. Nós somos um pouco diferentes das gerações das nossas mães. Total. Né? Minha mãe, por exemplo, ela está com 63 anos, é totalmente ativa, né? Mas a maioria, às vezes, não é assim. Né? Às vezes eram pessoas do lar, né? Que não tinha tantas atividades como nós temos hoje, tanta produtividade. A mulher ganhou um lugar, né, na sociedade que é muito semelhante ao papel do homem. E hoje nós temos mulheres que fazem exatamente o papel dos homens, né? Então, essas mulheres precisam ser abordadas, elas precisam ser bem cuidadas. E a reposição hormonal para essas mulheres é de extrema importância, porque elas precisam continuar desempenhando esses papéis, né? E nem sempre a falta do hormônio mantém essa mulher forte, segura, ativa, produtiva, né? Feliz. E aí acaba que se frustra, né? A mulher que Acaba não que se tem um frustra. acompanhamento ali nutricional ou com médica nutróloga, ela realmente vai decaindo a energia, olha para todo mundo trabalhando e acaba que Isso. cai muito ali, né? O Isso emocional também é afetado, não tem Isso como. mesmo. Deixa eu ver as perguntinhas da caixinha. Meu metabolismo é lento, tem como acelerar? Tem. Ou se tem. É o que eu falo. Todas as vezes que eu entrego uma bioimpedância para o paciente, que ele acabou de fazer, eu relaciono a quantidade de massa muscular à taxa metabólica basal, que é o famoso metabolismo. Fala, olha, tá vendo aqui? Eu ainda até uso, que na bioimpedância a gente vê peso, massa muscular e massa de gordura em quilos, né? Sim. E normalmente quando você une os pontos, ou te dá um sinal de maior, ou te dá uma reta, ou um sinal de menor. E a maioria chega com um sinal de menor, Tu né? fala a curva C. A curva C, isso. O peso tá relativamente maior do que a massa muscular e a massa de gordura também relativamente maior. Então, acaba que você faz um sinal de menor. Fala, olha, o que a gente tem que fazer aqui pra gente melhorar, acelerar esse metabolismo? Aumentar ganho de massa muscular. E para isso, a gente precisa melhorar o perfil da alimentação, queimar a gordura e ir para atividade física. Aqui é atividade física diária, musculação. Não quero que você fique 2 horas em cima de uma esteira. Não quero que você fique Caminhar 2 horas... no parque. Caminhar no parque. Não, o que vai te dar ganho de massa muscular é musculação. Então, musculação, melhora da alimentação, trabalhar um cardápio inicialmente com déficit calórico, para depois a gente trabalhar um cardápio, né, para melhorar o ganho de massa muscular. Sim. Ou então um que faça as duas coisas ao mesmo tempo, a depender do perfil do paciente. Mas dá sim. Para mim, dieta personalizada, musculação, não abro mão, não negocio com nenhum paciente. Sono de qualidade, né? Dormir e acordar sempre no mesmo horário, não ter um sono fragmentado, não ter dificuldade de iniciar esse sono. Se alguma dessas coisas tem algum problema, a gente precisa ajustar. E o quarto, para mim, controle do estresse. Pronto. Melhorando essas 4 coisas, a gente consegue acelerar o metabolismo. Show. Só isso. Mas é todo estilo de vida, né, Thalita? Estilo Não de tem como a vida. gente achar que tem uma pílula milagrosa Não que vai tem. acelerar o metabolismo. É tudo. Não tem como. E musculação é inegociável. Músculo é vida. Músculo Tem é vida. pessoas que acham que é só estética. Não é. Não é. É A gente vida. tem que pensar, nós estamos cada vez mais longevos, né? Antigamente, Amém. Antigamente,
A média de vida era 51 anos, né? Hoje eu não sei quanto tá, mas eu acho que ultrapassa os 70. E... Quero viver até os 100, doutora. Eu sou sua Não, paciente. também sim. Tô dizendo assim, na média Sim, mundial. é isso mesmo. Mas, enfim, nós precisamos... Deu? Ah, tá. A gente já vai finalizar. Nós precisamos nos tornar idosos funcionais, né? E para você ser um idoso funcional, a massa muscular do idoso funcional foi construída na idade adulta. Aliás, da adolescência para a idade adulta. Então, se você não começou, meu amigo, você precisa começar, porque antigamente tempo era cérebro, né? Cérebro era tudo. Hoje em dia, se você não tiver músculo, o cérebro sozinho não faz muita coisa, não. Né? Então, a gente precisa ter uma massa muscular avantajada, construir isso durante a adolescência e durante a vida adulta para a gente ter sobrando na velhice, que é quando a gente começa a perder massa muscular, né? E a gente não tem a mesma capacidade de ganho. Sim. Para mim é isso. Músculo é vida. Só para finalizar aqui, eu estava na academia e uma senhora, imagino eu, ela deve ter uns 70 anos. Ela chegou e falou, nossa, musculação é bom demais. E ela nem sabia que eu era da área da saúde. Aí ali minhas amigas achavam que era só estética. Aí eu, e como suas amigas estão? Ela, umas estão com Alzheimer, outras estão obesas, com depressão. Então, olha só, né? Um estilo de vida saudável fez ela estar ali com 70 anos super ativa e bem, né? Não só Com fisicamente, certeza. quanto mentalmente. Isso. É o que eu falei. É a sementinha que você planta diariamente que faz diferença. Tanto hoje, na estética, como no futuro, na funcionalidade. Então, não tem outro caminho. A gente precisa ter tempo para a gente se cuidar. Investir na gente nunca se arrepende, Nunca, né, Thalita? de Investir na maneira nossa nenhuma. saúde, a gente gasta dinheiro aí com tanta coisa à toa, mas quando a gente investe na gente, tudo melhora, né? Tem tudo Trabalho, melhora. mental, casamento, tudo, autoestima. Isso. E a gente tem tempo para tudo. É só se organizar. É isso. Muito obrigada, doutora Thalita. Eu que Foi agradeço. incrível, viu? Receber aqui, ter esse bate-papo. Espero recebê-la mais vezes. Ah, eu quero vir. Tá? Muito obrigada a vocês. E é isso. Vamos Eu finalizar agradeço. aqui. Pode falar. Eu agradeço muito o convite seu, Ana. Quero participar muitas vezes de vários bate-papos, de vários assuntos e estou aqui à disposição. É isso. Se quiser compartilhar seu Instagram com o pessoal. Ah, sim, o meu é @Thalita com 2 L's, _Cardoso. Excelente profissional aí, viu? Super renomada aqui. Obrigada, você também. Um abraço para vocês. Outro, um abraço.